Viva Melhor é um programa de saúde natural dirigido por António Leal Chaves. Hoje vamos falar sobre o mel. Muito antes de o homem começar a fabricar o pão, um dos principais alimentos produzidos artificialmente, já milhões de industriosas abelhas fabricavam o mel, empregando as mesmas técnicas que ainda hoje empregam. Nos tempos antigos fazia-se abundante consumo de mel como alimento promovedor de longevidade. O vigoroso imperador Augusto afirmava que o segredo da sua boa saúde residia em usar óleo externamente e mel internamente. Os antigos romanos adoçavam tudo com mel, até o próprio vinho. Com a descoberta e divulgação do processo de fabricar açúcar de beterraba e cana, o consumo de mel como alimento cotidiano infelizmente caiu em desuso. Essa substituição trouxe um grande prejuízo para o homem, em propriedades alimentares e terapêuticas, uma vez que o mel é nutricionalmente superior ao açúcar refinado. Nos primeiros 15 minutos, o mel é absorvido mais rapidamente do que todos os outros açúcares, com exceção da glicose. O mel, porém, não inunda a corrente sanguínea com uma superabundância de açúcar. Este comportamento do mel resulta da combinação dos dois açúcares de fácil absorção, a dextrose e a levulose. A absorção do mel é rápida por causa do seu conteúdo em dextrose. A levulose, porém, sendo absorvida mais vagarosamente, é capaz de manter o açúcar do sangue. Autoridades médicas em tempos recentes têm reconhecido no mel a virtude de favorecer a cura de inúmeras doenças e de prolongar a vida. Sabe-se que o mel é diurético, laxante, calmante, emoliente, desinfetante, antisséptico, alcalinizante, peitoral, expectorante, depurativo do sangue, tônico para o cérebro. O mel misturado com a argila e cebola é eficaz para os tumores. Feridas e úlceras externas são beneficiadas com a aplicação de compressas de mel e farinha. Nas afecções da garganta e da boca, em casos de dor, irritação ou inflamação da garganta, fazem-se gargarejos com mel diluído em água. Contra as aftas da boca, fazem-se gargarejos de mel diluído no vinagre. Na anemia, graças ao ferro orgânico que contém o mel, é excelente para os anémicos. Neste caso, o mel escuro é o mais recomendado, tomando 3 colheres ao dia. Para qualquer esclarecimento adicional, queira contatar-nos pelo telefone 9385 48359. Repetimos, 9385 48359. Viva Melhor é um programa de saúde natural dirigido por António Leal Chaves. O azeite. O azeite tem um extraordinário valor dietético e terapêutico superior aos óleos de sementes e é considerado o mais saudável para o coração. Por esse motivo, há quem o chame o rei dos óleos alimentares. Ele ajuda a prevenir o aparecimento de diversas doenças do sistema digestivo e do sistema circulatório. O azeite é o óleo que mais protege o coração. Ele é mesmo o mais saudável para o coração e o seu consumo habitual protege-nos das doenças das artérias coronárias, angina de peito e infarto do miocárdio. Controla o nível de colesterol no sangue, favorecendo a produção de HDL, que é o bom colesterol.
e reduz o colesterol LDL, que é o mau colesterol, que produz a arteriosclerose. Portanto, o consumo de azeite protege o organismo contra a arteriosclerose. Isto quer dizer que o azeite é mais eficaz na prevenção da arteriosclerose do que os óleos de sementes, se bem que estes óleos reduzem mais o colesterol total do que o azeite. Mas os efeitos medicinais ligados ao consumo de azeite são ainda muito mais. Está provado que reduz o risco de sofrer de cancro da mama, protege o fígado, favorece o seu bom funcionamento, especialmente quando se sofre de patologia hepática, como a insuficiência hepática e a cirrose de origem alcoólica. Mas também tem outras aplicações. Tomar 1 ou 2 colheres de azeite em jejum tem efeito laxante suave. A azeitona madura, esmagada, aplicada topicamente, tem efeito resolutivo nos abscessos. Nas queimaduras, aplicar a polpa de azeite amassada tem benéficos efeitos curativos. 2 colheres de azeite misturadas com clara de ovo aplicadas sobre queimaduras do 1º e 2º grau e renovada a aplicação periodicamente constitui um bom tratamento. Juntar azeite e alho macerado é um grande desinfetante interno do aparelho digestivo e um excelente remédio de uso externo nas dermatoses. Quem não conhece o efeito do azeite para provocar náuseas e vômitos a fim de expulsar corpos estranhos que ficaram presos na garganta, como espinhas, pequenos ossos ou outro corpo estranho duro que ali ficou retido? Para qualquer esclarecimento adicional, queira contatar-nos pelo telefone 9385 48359. Repetimos, 9385 48359. Viva Melhor! É um programa de saúde natural dirigido por António Leal Chaves. Hoje vamos falar ainda do azeite. Consumir o azeite nas frituras não é bom para a saúde, já que os alimentos fritos não são os mais saudáveis, por isso devem ser evitados. Os óleos, ao atingir uma temperatura elevada, tornam-se saturados, sendo, portanto, prejudiciais. Se ainda assim insiste em comer alimentos fritos, como batatas, rissóis, croquetes, pastéis, etc., deve ter o cuidado de colocar os fritos sobre papel absorvente para eliminar a maior parte da gordura, tornando-se mais saborosos e menos prejudiciais à saúde. Como o azeite resiste melhor a altas temperaturas sem se decompor, é o mais apropriado para fritar. Efeitos medicinais do azeite de oliveira. Contra a afonia e inflamação da garganta, pode fazer gargarejos com a seguinte mistura: azeite, gema de ovo e sumo de limão. Bata tudo muito bem e faz o gargarejo. Nas dores reumáticas, dá bons resultados friccionar a zona afetada com azeite quente. Também o chá das folhas de oliveira
na dose de 30 gramas para 1 litro de água, ferve até reduzir a metade e toma uma chávena de manhã e outra à noite nos casos de reumatismo, gota e na hipertensão arterial. Nas otites, pode-se aplicar um papel pardo ou uma compressa embebida em azeite quente sem queimar. Pode aumentar o efeito terapêutico juntando alho macerado ao azeite. Na supuração do ouvido, introduza diariamente 3 gotas de sumo de folhas de oliveira. Em ferimentos, o sumo de folhas de oliveira age como cicatrizante. Para qualquer esclarecimento adicional, queira contatar-nos pelo telefone 9385 48359. Repetimos, 9385 48359. Viva Melhor é um programa de saúde natural dirigido por António Leal Chaves. Hoje vamos falar sobre o mel. Muito antes de o homem começar a fabricar o pão, um dos principais alimentos produzidos artificialmente, já milhões de industriosas abelhas fabricavam o mel, empregando as mesmas técnicas que ainda hoje empregam. Nos tempos antigos fazia-se abundante consumo de mel como alimento promovedor de longevidade. O vigoroso imperador Augusto afirmava que o segredo da sua boa saúde residia em usar óleo externamente e mel internamente. Os antigos romanos adoçavam tudo com mel, até o próprio vinho. Com a descoberta e divulgação do processo de fabricar açúcar de beterraba e cana, o consumo de mel como alimento cotidiano infelizmente caiu em desuso. Essa substituição trouxe um grande prejuízo para o homem, em propriedades alimentares e terapêuticas, uma vez que o mel é nutricionalmente superior ao açúcar refinado. Nos primeiros 15 minutos, o mel é absorvido mais rapidamente do que todos os outros açúcares, com exceção da glicose. O mel, porém, não inunda a corrente sanguínea com uma superabundância de açúcar. Este comportamento do mel resulta da combinação dos 2 açúcares de fácil absorção, a dextrose e a levulose. A absorção do mel é rápida por causa do seu conteúdo em dextrose. A levulose, porém, sendo absorvida mais vagarosamente, é capaz de manter o açúcar do sangue. Autoridades médicas em tempos recentes têm reconhecido no mel a virtude de favorecer a cura de inúmeras doenças e de prolongar a vida. Sabe-se que o mel é diurético, laxante, calmante, emoliente, desinfetante, antisséptico, alcalinizante, peitoral, expectorante, depurativo do sangue, tônico para o cérebro. O mel misturado com a argila e cebola é eficaz para os tumores. Feridas e úlceras externas são beneficiadas com a aplicação de compressas de mel e farinha. Nas afecções da garganta e da boca, em casos de dor, irritação ou inflamação da garganta, fazem-se gargarejos com mel diluído em água. Contra as aftas da boca, fazem-se gargarejos de mel diluído no vinagre. Na anemia, graças ao ferro orgânico que contém o mel, é excelente para os anémicos. Neste caso, o mel escuro é o mais recomendado, tomando 3 colheres ao dia. Para qualquer esclarecimento adicional, queira contatar-nos pelo telefone 9385 48359. Repetimos, 9385 48359. 59.
Viva Melhor é um programa de saúde natural dirigido por António Leal Chaves. O tema para hoje é o valor terapêutico da abóbora. A abóbora não tem gordura nem sal. Tanto a gordura como o sal são dois grandes inimigos do coração e das artérias. A abóbora pode ser utilizada para tratamento da artrite, da bronquite, da otite e até em algumas verrugas e vômitos na gravidez. No caso da artrite, extrai-se o sumo da abóbora e toma-se uma chávena 3 vezes ao dia antes das refeições. Pode-se também aplicar compressas de abóbora ralada nas articulações afetadas durante 1 hora 2 vezes ao dia. No tratamento da bronquite, faz-se o seguinte preparo. Bate-se junto 50 gramas de sementes descascadas com um copo de mel e um copo de água. E deste preparo toma-se uma colher de 2 em 2 horas. No tratamento da otite, aplica sobre a região do ouvido as flores de abóbora ligeiramente assadas, ainda quentes. Na mulher grávida, para evitar os vômitos, pode mastigar algumas sementes frescas de abóbora. Como dissemos, a abóbora é pobre em lípidos, gordura, e em sódio, o sal. A abóbora é rica em beta-caroteno, que é a provitamina A. Com estas 3 propriedades, protege a parede das artérias e, portanto, está indicada em tratamentos daqueles que sofrem de angina de peito ou infarto do miocárdio. As curas feitas à base de puré de abóbora são aconselhadas aos hipertensos. A abóbora atua também como um diurético. Faz aumentar a produção de urina e atua na eliminação de líquidos do organismo, sendo benéfica para os rins, tanto nas nefrites como nas glomerulonefrites, nos edemas e na insuficiência renal. Obrigado pela vossa atenção e até o próximo programa. Para qualquer esclarecimento adicional, queira contatar-nos pelo telefone 9385 48359. Repetimos, 9385 48359. Viva Melhor é um programa de saúde natural dirigido por António Leal Chaves. O tema para hoje é a alcachofra. A alcachofra foi introduzida na Europa pelos árabes. A parte comestível é a flor carnuda e sem espinhos. Melhor dito, é uma inflorescência, um conjunto de flores minúsculas unidas por um pedúnculo comum. Come-se crua, assada ou cozinhada. É uma hortaliça muito digerível e tanto pessoas doentes como sãs toleram bem a alcachofra na sua alimentação. Em salada, pode-se comer os corações da alcachofra crus, temperados com azeite e limão. Assada, faz-se no forno ou na grelha. Cozida, pode ser no vapor ou em água. Se optar por cozer no vapor, colocam-se alcachofras inteiras numa armação dentro da panela. Se optar por cozer em água, não esqueça de aproveitar a água para fazer uma sopa ou um caldo, visto muitas das propriedades terem passado para a água. As propriedades da alcachofra. A alcachofra tem proteínas, hidratos de carbono, não contém gorduras, contém vitamina A, vitamina C, sódio, potássio, cálcio, fósforo, magnésio, cinarina, cinarósido, cinaropicrina e muitas outras substâncias. A cinarina favorece a produção da bilis e a excreção de urina. O cinarósido é um glicósido flavonoide de ação anti-inflamatória.
Como tratamento, a alcachofra utiliza-se na obesidade, nas doenças cardíacas e na asma. A alcachofra tem a propriedade de reduzir o colesterol e a cinarina tem uma ação ligeira e hipoglicemiante. Faz baixar o nível de glicose no sangue. A alcachofra tem um hidrato de carbono, a inulina, facilmente assimilável pelos diabéticos. Portanto, é recomendada na diabetes. No tratamento da asma, ferva 2 alcachofras em meio litro de água durante 20 minutos. Depois, junte o sumo de um limão, 3 colheres de azeite e tome uma colher de 2 em 2 horas. No tratamento das doenças do coração, deve-se incluir nas refeições do almoço alcachofras, cebola e limão. Para tratar a obesidade, aconselha-se a comer alcachofras cozidas durante 8 semanas, 2 vezes ao dia. O consumo abundante de alcachofras pode conseguir efeitos surpreendentes nas afecções do fígado, na hepatite, na cirrose hepática, na dispepsia biliar e nas afecções renais, com retenção de líquidos, nos edemas, e até nas afecções crónicas da pele, em eczemas, dermatites e nas manifestações alérgicas cutâneas. Obrigado pela vossa atenção. Para qualquer esclarecimento adicional, queira contatar-nos para o telemóvel 9385488359. Repetimos, 9385488359. Viva Melhor é um programa de saúde natural dirigido por António Leal Chaves. O tema para hoje é o valor medicinal da batata. A batata é originária do Peru e do Chile e foi trazida para a Espanha por Francisco Pizarro, que ao serviço dos reis de Espanha trouxe do Peru um saco de batatas. Em culinária, a batata é muito apreciada pelo seu sabor e por ser de fácil digestão. É um tubérculo comestível que contém 11% de proteína, 87% de hidratos de carbono, 2% de gordura. É rica em potássio, fósforo, magnésio e vitamina C e vitaminas do grupo B. O seu modo de preparar pode ser cozida em água ou no vapor, assadas no forno, fritas ou bebida em sumo. Pode-se cozinhar a sós ou com verduras. A batata frita é a forma menos saudável de as comer. Quando cozemos batatas descascadas, parte dos nutrientes passam para a água. Portanto, não deite a água fora. Utilize-a para fazer a sopa. Pessoas que sofrem de diabetes devem reduzir o seu consumo a 2 ou 3 batatas por dia. O valor medicinal da batata é apreciado na azia. Descasca-se 3 batatas, rala-se e com o auxílio de um pano espremer o líquido para um copo e beber imediatamente em jejum. Pode também cortar uma batata às rodelas, sem casca, e mastigar uma rodela muito bem e engolir o sumo. Deita depois a polpa mastigada fora. Por certo que no final de engolir o sumo de 1 ou 2 rodelas, a azia já desapareceu. Na dor de cabeça, pode aplicar rodelas cruas sobre a fronte. Nas queimaduras do 1º grau, na pele, pode aplicar compressas locais de batata crua ralada. No caso da inflamação da próstata, lavam-se 2 batatas, cortam-se em pedaços com casca e fervem meio litro de água durante 20 minutos e tomam-se 2 chávenas ao deitar. No caso de sofrer de úlcera gástrica, prepare um sumo de batata e beba imediatamente. Deve fazer este tratamento 3 vezes ao dia. O chá de folhas, flores e bagas da batateira atua como sedativo e narcótico em diarreias, nevralgias, dores reumáticas e nos que sofrem de gota. O puré de batata bem cozida acalma as irritações intestinais e alivia a colite. Por conter grande quantidade de potássio, a batata favorece a eliminação do excesso de líquidos retidos no organismo, os edemas. Não esquecer de conservar as batatas em casa num lugar escuro e seco, para não se tornarem verdes. A batata esverdeada
tomam um sabor desagradável devido à formação de um tóxico chamado solanina. Obrigado pela vossa atenção. Para qualquer esclarecimento adicional, queira contatar-nos para o telemóvel 938548-359. Repetimos, 938548-359. Viva Melhor! É um programa de saúde natural, dirigida por António Leal Chaves. O tema para hoje é a berinjela. A berinjela é uma planta solanácea de fruto comestível que apresenta uma grande variedade de formas e tamanhos. Existem berinjelas ovaladas, alongadas, como uma banana e arredondadas. Umas são pequenas, como um ovo, ou grandes como um melão, de cor escura e arroxeada. Também existem outras variedades de cor amarelas, verdes, avermelhada, cinzento, castanho e branca. Porém, a polpa de todas as variedades é sempre branca. Como alimento, utilizam-se as variedades que produzem frutos roxo-azulados. É uma hortaliça valiosa e, sendo bem preparada, é saborosa, nutritiva e muito saudável, devendo ser comida bem madura e sempre cozinhada. Fazem-se preparados recheada com ovo cozido, palmito ou simplesmente com arroz. Comem-se assadas no forno, encaldeirada, cozidas na sopa e fritas às rodelas, envoltas em farinha e ovo. Podem ser condimentadas com sal, azeite, orégãos, alhos picados e às rodelas, tomate, tamari e salsa. As berinjelas combinam bem com os ovos, batatas, cereais, frutas oleaginosas como o abacate. A forma frita é a menos saudável e, portanto, não é recomendável. A principal virtude da berinjela está em reduzir o colesterol e os triglicéridos e reduz a ação das gorduras sobre o fígado, favorecendo o esvaziamento da bilis e do suco pancreático. Deixa-se de molho uma berinjela cortada em pedaços durante a noite e no dia seguinte acrescenta-se o sumo de 1 ou 2 limões e bebe-se a água ao longo do dia. Esta água é excelente para combater a pedra nos rins, a prisão de ventre e o mau hálito proveniente do estômago. Outra opção é bater no liquidificador uma berinjela num litro de água, coar, acrescentar o sumo de 2 limões e beber ao longo do dia. Para um tratamento eficaz, deve repetir este tratamento durante 30 dias. A berinjela é rica em elementos fitoquímicos que protegem o organismo contra a formação de cancros. No tratamento de calos, convém friccionar o calo com um pedaço de berinjela crua várias vezes ao dia. Em doentes que sofrem de litíase renal, cálculos ou pedra no rim, em edemas, retenção de líquidos e na hipertensão arterial, a berinjela estimula a capacidade de filtração do rim, tendo a ação diurética. Neste caso, toma-se o sumo de berinjela diluído em água, em partes iguais, 2 a 3 vezes ao dia. Obrigado pela vossa atenção. Para qualquer esclarecimento adicional, queira contatar-nos para o telemóvel 938548-359. Repetimos, 938548-359. Viva Melhor! É um programa de saúde natural dirigido por António Leal Chaves. O tema para hoje é a continuação sobre a cebola. O consumo de cebola produz um notável aumento da atividade fibrinolítica do sangue, que impede a formação de coágulos ou trombos dentro das veias, melhora a circulação sanguínea e evita o aparecimento da trombose e tem menor risco de sofrer de infarto miocárdio. Para prevenir o infarto do miocárdio, basta comer 3 vezes por semana cebola assada às rodelas com sumo de limão.
Para quem gosta de cebola crua, é a forma ideal de consumi-la. Quem tem problemas de estômago deve comê-la cozida. Neste caso, deve ingerir também o caldo para não perder muitas das suas propriedades que se diluíram na água de cozer a cebola. Podemos também assar, o que é muito saborosa, ou fazer um xarope que se faz fervendo várias cebolas cortadas às rodelas em pouca água. Depois esmagam-se até formar uma pasta. Junta-se umas colheres de açúcar mascavado ou mel e temos um xarope feito para aliviar a tosse e a infecção da árvore respiratória. Nas picadas de insetos, deve-se aplicar rodelas cruas de cebola no local afetado. Para aliviar a rouquidão e tornar a voz mais audível, comer 3 fatias de cebola com sumo de limão e pouco sal. Ou fazer gargarejos com o chá da casca da cebola, tomar este chá morno, tomar também sumo de cebola. Obrigado pela vossa atenção. Para qualquer esclarecimento adicional, queira contatar-nos para o telemóvel 93 85 48 359. Repetimos, 93 85 48 359.